Bom dia, como vai? Tudo bem? Espero que bem, né, para todos estejam na paz, né? Hoje nós vamos iniciar mais uma live, né, com a collab, né, com o Thiago da página Inteligência Condominial. Hoje o assunto é a responsabilidade civil do síndico em caso de um acidente que ocorreu no playground do condomínio. Então a grande discussão é, em caso de acidente, quem é o responsável, né? É o pai da criança, é o tutor daquela criança? A administração do condomínio é responsável pelo ocorrido com aquela criança no playground do condomínio? Então vamos aqui conversar sobre esse assunto, né, que é bastante recorrente nos condomínios. Vamos aguardar aqui o Thiago, ele já deve estar entrando. Bom dia, Juliette, tudo bom? Mandei um oi aqui pro Thiago, né? Aí a gente continua. Só complementando, né? Essa situação ocorreu, né, com a criança. Ela fraturou, teve um acidente ortodôntico, né? Craniano. Opa, o Thiago chegou. Fala, doutor! Beleza, meu jovem? Bom dia, Thiago. Tudo bom? Quer dizer, boa tarde, né? Meio-dia e um. Tudo beleza. E Vamos você, lá, como vai? 1001%. Vamos lá, mais um julgado e comentado aí. Lembrando, pessoal, tem lá no nosso canal YouTube a playlist de Doutor Responde, tem vários julgados comentados também. E lembrando que o doutor participa também conosco lá no podcast, sempre tirando a dúvida do pessoal. Hoje, algo importante se falar, né, doutor? Fala de um julgado aí, onde, vamos dizer, o condomínio, né, que é a associação, mas vamos botar aqui uma figura de condomínio, foi condenado a pagar R$ 10.000 a uma criança que sofreu um acidente no playground, né? Ali o parquinho onde as crianças brincam, né, doutor? Exatamente, né? É aquele assunto, né, sobre a responsabilidade civil do síndico, né? Esse é o primeiro ponto. É a manutenção das áreas comuns, esse é um segundo ponto que a gente vai debater aqui. E o terceiro ponto é a responsabilidade. A responsabilidade é do tutor daquela criança, o pai, a mãe ou a pessoa, aquela cuidadora daquela criança, ou recai sobre o condomínio. Responde o condomínio e o síndico ao mesmo tempo ou separadamente, né? Então, são esses pontos que a gente vai abordar aqui hoje, né, que é de suma importância. E acidentes sempre ocorrem, infelizmente, né, em qualquer lugar. Verdade, sim. Eu acho que a primeira coisa é importante a gente se preocupar como síndico em identificar a idade dos brinquedos que tem no parquinho de diversão. Eu falo que eu tô fazendo um playground num condomínio e a pergunta que eu fiz pro cara foi Sim. essa. Até que idade que suporta esse brinquedo a criança, né? Por exemplo, escorregador, pula-pula, até que idade, cara? Como assim? Eu falei, eu preciso saber para eu poder orientar os moradores. Que criança pode utilizar aquele brinquedo? Porque se acontecer alguma coisa, por exemplo, eu não falo nada, vai uma criança lá, pulou, por exemplo, de 9 anos, e se o brinquedo era só para 7 anos, é uma responsabilidade totalmente nossa, né? Porque Sim. aí, se for dentro da idade, não. Por exemplo, se está identificado, o pai tem consciência e deixou a criança brincar, já é outra conversa. Né? Mas a gente tem que identificar, ó, esse brinquedo é para criança de 5 anos, esse brinquedo é para criança de 7 anos, né? Esse brinquedo, sim, que é uma forma também de nós guardar o condomínio e nós também como gestores, né, doutor? Exatamente. Tiago, lá no artigo 1348 do Código Civil, lá determina quais são os deveres do síndico, né? E lá é muito bem destacado, né, no inciso, opa, no quarto, né, da questão da preservação das áreas comuns. E este acidente em específico ocorreu pois aquele brinquedo não estava com as manutenções em dia, né? A associação e o síndico foram notificados, né, foram relatados por moradores. Eu não sei qual era o problema em especial naquele brinquedo, né? E acabou passando sendo ignorado. E acabou ocorrendo esse acidente com a criança e acabou gerando esse dano.
seja da ordem moral e material, dependendo da extensão. Tem pessoas que perdem os dentes, quebram os dentes, né? Tem aspecto estético, tem um custo para poder fazer o tratamento. Então, se entrar nessa questão que o síndico foi avisado, o condomínio foi avisado que aquele brinquedo não estava com a manutenção em dia e ele não foi interditado para uma futura manutenção, acaba ocorrendo a responsabilidade em desfavor do síndico. Então, o síndico sempre tem que ficar atento, principalmente nos recados, nos comunicados, né? Manter sempre a comunicação. Ou seja, se aquele brinquedo está quebrado, ele tem que manter aquele brinquedo interditado. Se aquele brinquedo é para determinada idade, determinado peso, ele tem que colocar uma placa informando como que se utiliza aquele brinquedo. Assim ele vai estar se respaldando e evitar um problema para ele. Eu já falar exatamente sobre isso, né, doutor? Na dúvida, gente, estragou, interdita, né? Não deixa ninguém utilizar, porque pode acontecer isso, né? Eu até falo, hoje eu estava até com uma colega minha, mandar um abraço, a dona Marta, que eu cuido de um condomínio que ela é proprietária, né? E eu falei, dona Marta, condomínio tem coisa que não dá para esperar, né? Portão não dá para esperar, elevador não dá para esperar, então parquinho muito menos ainda. Se você não tem a grana para poder fazer o conserto, interdita. Porque pode acontecer uma coisa, pode a criança se machucar. Inclusive, eu estou passando, igual eu falei para vocês, de implantação de um playground. Cara, estou com maior preocupação. Qual o melhor piso? Vamos botar a rede aonde? Porque pode acontecer tal coisa. Porque, assim, a grande preocupação é que não aconteça nenhum acidente, nenhuma morte, nada. Que seja algo que você tenha segurança, né, para as crianças brincarem ali, que seja algo para ser divertido. E é algo que a gente tem que ter muita cautela na hora de fazer e de manter também. Não pode deixar para depois. Porque Deus que me ligou aqui no caso, a criança, pelo que foi relatado aqui, ela não chegou a óbito, né? Teve um traumatismo craniano. Mas você imagina se a criança dessa morre. Né? O Pedro vai carregar da culpa da morte de uma criança por negligência. Então acho que não cabe aí nós síndicos e síndicas aceitarem esse condomínio. Na dúvida, gente, interdita, né? Só libera quando tiver 100% de certeza para você não poder vir pagar posteriormente aí por dano civil, condomínio também, né, doutor? Exatamente. Tiago, qualquer área de lazer do condomínio, a segurança tem que vir em primeiro lugar e a diversão vem depois, né? Às vezes, até o gestor tá naquela boa intenção, olha lá que brinquedo legal, eu vi ali vendendo ali na frente da feira, né? Todos esses brinquedos no condomínio tem que ter um estudo. Existem normas da BNT que devem ser seguidas, né? A forma de instalação, de utilização, tem que ser adquiridos numa empresa que tenha passado pelo Inmetro, né? Pelas normas técnicas. Não é qualquer coisa que é instalado no condomínio, né? Então, é melhor, sempre aquela questão, né? Às vezes quer economizar e sai caro. Então, é bom contratar um bom material, um brinquedo aprovado pelos órgãos competentes para evitar qualquer situação dessa, com durabilidade maior. Porque às vezes você compra um brinquedo, frequentemente ele entra em manutenção, frequentemente ele coloca em risco as brincadeiras das crianças e acaba tendo um prejuízo desnecessário. E assim, né, doutor, que nós, síndicos e síndicas, possamos passar essa visão para os moradores, essa visão de gestor. Né? Eu tô fazendo lá, o pessoal não faz a área, não cobre a área, não. Eu falei, vamos cobrir, cara, porque é sol, é chuva, né? Pô, é seu filho. De criança é ter esse espaço para a criança poder extravasar, brincar, botar energia para fora, né? Então, assim, é até um investimento que a gente faz no bem-estar das crianças, no bem-estar da coletividade, mas sempre pensando na segurança, tá, pessoal? Batendo essa tecla. Playground é algo que tem que andar junto com segurança. E eu achei até estranho que o cara falou assim, por que você está perguntando isso? É lógico, é o básico, ué. Eu tenho que saber como é que funciona e foi feito para a gente poder passar essa informação para os moradores. Mas, sim, se o teu condomínio poder instalar um, cara, eu acho que vai agregar valor ao condomínio, vai melhorar a questão social ali, né, das famílias e principalmente das crianças, que vão adorar, né, doutor? Exatamente. E, Tiago, nessa situação, tanto o condomínio quanto o síndico foram condenados, né? Foram condenados de forma solidária a pagar o valor de R$10.000. Às vezes uma manutenção ali seria no máximo R$1.000, né? Um pouquinho mais, né? E acabou pagando 10 vezes mais. Então, se você está na dúvida se aquele brinquedo está de acordo com as normas técnicas, né? Procure sua assessoria, né? Você quer contratar uma empresa, quer saber se ela está apta para desenvolver aquele serviço, procure o seu advogado para pesquisar, participar das reuniões, ver o contrato, quais são as garantias.
se aquele brinquedo que está sendo entregue está de acordo com o que foi contratado, né? Então, sempre a gente bate naquela tecla, né? O síndico tem que estar sempre assessorado, seja por uma engenharia, seja por uma advocacia e pela administradora. E assim, doutor, uma coisa que eu até falei ontem, estava fazendo uma live ontem, vou dar um abraço para minha amiga Renata aí, que é engenheira de BH, né? Às vezes é assim, gente, não tenho grana. Não precisa, talvez, você não tem condições de pagar para pagar por mês, mas pague pela assessoria para tirar aquela dúvida. Né? Se é uma coisa pontual, chama um profissional, vem o que eu preciso para fazer isso? Paga a consultoria. Mas todo mundo vai entender que é um investimento, igual você falou. Não fez a manutenção, às vezes era R$ 1.000 por mês, um exemplo, vai pagar 10 mil. Né? Então, assim, cara, olha o custo que isso vai sair, né? O prejuízo. Igual eu falo, gente, a gente está falando de segurança, a gente está falando de vidas. Né? Imagina alguém morrer, cara, o peso que você vai carregar por negligência. Eu acho que não dá mais para nós síndicos não se preocupar com isso. Temos que se preocupar e temos que fazer isso também, ações no dia a dia. É o que o doutor falou aqui, né? Material, qual a capacidade de peso, qual a idade, tem cobertura, chuva, sol, tá limpo, tá seco, tá úmido. Por quê? A gente tem que pensar em tudo que pode vir a acontecer, porque depois é uma morte, é indenização. E lembrando, né, doutor, que nós síndicos respondemos civil e criminalmente por todos os nossos atos que a gente comete nossa gestão no período de sindicância do condomínio, né, doutor? Exatamente. A responsabilidade civil, ela não recai apenas pelo dolo, né, pela ação, mas também pela omissão. Se você se omite com aquele defeito, com aquele brinquedo que está inapropriado, você está contando com a sorte, né, de não ocorrer algo. Então é mais fácil as crianças ficar tristes pelo brinquedo interditado, ficar triste com um acidente maior, né, não, Thiago? Não, com certeza, né? E assim, eu acho que é importante falar aqui, nós síndicos, a gente sofre muita pressão da comunidade. Não, eu quero assim, eu quero fazer tal jeito, vamos fazer, bota para funcionar, mas a gente tem que ter esse olhar de gestor. É possível fazer? É eficiente? Como é que vai ser feito? Como é que pode fazer da melhor forma de segurança possível, né? Porque, igual eu falei, gente, não é que eu, síndico, vou responder. Nesse caso, o condomínio vai pagar. Inclusive, a associação quis tirar o dela do dieta, né? Falar que a culpa foi só do condomínio, do síndico, e o juiz falou, não, opa, vocês dois caminham junto aqui, vocês vão ter que pagar aqui junto, né? Então, assim, pra você ver, é algo que passa por todo mundo. Uma negligência do síndico, nesse caso, quem vai pagar a conta? Todo mundo. É lógico, talvez, lá futuramente, o condomínio possa entrar numa ação regressa contra o síndico, mas, a princípio, quem vai pagar é todo mundo. Então, assim, você que está aí, mora em condomínio, está vendo o trem ali, avisa, informa, tira foto, faz a sua parte também, porque a gestão é feita por todo mundo, é feita pelo coletivo. Nesse dia, um cara ficou até bravo comigo, você vê, doutor. Eu mandei pintar um negócio lá, mandei não, né? Solicitei para pintar um negócio, o cara pintou uma parte, esqueceu outra parte, e ficou de eu ir lá conferir. Acabou que nesse meio tempo o morador conferiu para mim, né? E ele veio com 7 pedras aqui, se eu tivesse conferido, não sei o que, eu falei, cara, pra você ver, é o seu patrimônio, que bom que você está conferindo, meu trabalho é esse, conferir, mas você está conferindo para mim, eu vou ficar mais em cima ainda. A gente tem que entender que fazemos parte desse sistema chamado coletividade, que é condomínio. Você faz parte disso aí, né? E o Thiago, o dever de fiscalizar é de todos, né? Você que mora em condomínio e condomínio está usando aquela determinada área comum, você vai conhecer muito mais do que o síndico, porque o síndico só tem 2 olhos. O condomínio tem milhares de olhos para ver, né? E mais bocas ainda para poder falar, registrar. Então é assim que funciona o condomínio, é a coletividade, todo mundo unidos para o melhor, todo mundo unidos para fiscalizar e cobrar o melhor, né? É a situação. Então, Thiago, eu vou estar encerrando aqui, eu tenho uma audiência 1 hora, então eu vou fazer um breve resumo do que ocorreu, né? A Associação de Moradores, bem como os síndicos, foram condenados em razão do acidente que ocorreu num playground, né? Por que a justiça condenou? Porque o condomínio, bem como o síndico, tinha plena ciência que aquele brinquedo não estava apto para uso. E acabou ocorrendo a omissão e acabou ocorrendo um acidente com essa criança. Essa criança sofreu danos ortodônticos, né? Quebrou os dentes, né? Infelizmente, e foi indenizada, o condomínio teve que indenizar essa criança, pagar o valor de R$ 10.000. Tudo isso ocorreu pela omissão e pela não conservação da área comum. Então fica a dica para você, síndico. Se você está vendo que determinada situação não está apta para usar, interdite
aquele brinquedo, aquele local, coloca uma faixa, um aviso, uma placa, para poder evitar um acidente como este, né, Thiago? Cara, exatamente sim. E lembrando, pessoal, só fazer um adendo, aproveitar, fazer um adendo, tô aprendendo dos jogados, que a criança, o familiar, né, teve o dano moral de 10 mil e o dano material, que a questão de dentes, essas coisas, foi 1.450. Cara, eu acho que a dica que fica aqui pra gente é isso, gente. No playground, use identificação, que criança pode utilizar, qual a idade, qual o peso. Outra coisa, pense 100% em segurança, né? Pense o que pode acontecer para você poder evitar e pode trabalhar com as questões preventivas, né? Porque corretivas, igual a gente falou que é dano material, é vidas, então que a gente possa ter esse olhar mais criterioso na questão do playground, que é um investimento bacana, vale a pena para os condomínios que valorizam o patrimônio e valorizam também ali o bem-estar da sociedade, né, doutor? Muito obrigado, gratidão por mais um bate-papo. Lembrando, pessoal, que você pode ir no Spotify, vai encontrar lá o Interesse Condominial, no YouTube também, TikTok, fica à vontade, que nossa meta é essa aí, levar conhecimento para você, amigo Sim. Doutor, gratidão por mais um Jogado Comentado, meu jovem. Eu que agradeço, Thiago. E você que gostou dessa live rapidinha, né? Pode seguir o meu Instagram, claudiviana.dv, o Instagram do Thiago Inteligência Condominial. A gente está sempre postando assuntos, dicas sobre essas situações, tá certo? Então, muito obrigado a todos. Inclusive, doutor, você falou agora, eu botei no meu filho agorinha, na última nossa live, falando sobre animais. Uma dica, doutor, dando umas dicas aí para animais e condomínio. Ficar no feed. Falou, galera, um abraço. Valeu, um abraço. Falou, doutor Garro, valeu, um abraço.